E aí pessoal, aqui quem fala é o Kaique Moura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma matéria da BBC News, que é um jornal muito respeitado no mundo inteiro. Eles decidiram fazer uma matéria falando sobre a verdadeira origem do olho que tudo vê, né, do triângulo e o olho. Quando eu vi essa matéria, eu fiquei muito curioso, decidi fazer esse vídeo para vocês, porque eu queria ver o que eles iam falar, né, sobre a origem desse símbolo, um símbolo satânico. Eu quero ver o que a BBC tá falando aqui para defender ou expondo a verdade sobre o olho que tudo vê. Vamos ver, né? Que na verdade ele é o olho da providência. George Washington e os fundadores dos Estados Unidos, eles falam muito sobre esse Deus da providência, o olho da providência, né? E que ele ficou conhecido como olho tudo vê, foi parar até nas notas de $1. Também é conhecido como um símbolo da maçonaria, dos Illuminati, de várias seitas e sociedades secretas. E fala também que é uma espécie de imã para os teóricos da conspiração, olha isso. Então vamos lá. Não só aparece em inúmeras igrejas e edifícios maçônicos em todo o mundo, mas também na nota de $1 dos Estados Unidos e no verso do grande selo dos Estados Unidos da América. Pode-se dizer que esta é uma inclusão estranha e chamativa para um símbolo de Estado. O olho transmite fortemente o sentimento e a presença de um tipo de irmão mais velho, autoritário e intrometido. Olha que engraçado, o jornalista, porque essa ideia de que o olho transmite a ideia de um irmão, não vem de lugar nenhum, né? Vem da cabeça do jornalista. Ele fala que traz a ideia do Big Brother. Isso me lembra o livro 1984. E a gente vê aqui que o próprio cara cita que esse olho traz a ideia do Big Brother, do grande irmão. Aí vem a palhaçada, pessoal. Olha o que ele me fala aqui, que ele é originalmente um símbolo cristão. Um símbolo cristão. Então assim, eu não vou nem continuar lendo, eu já vou debater isso aí agora. A primeira imagem que você vê de uma pirâmide e um olho é o olho de Horus no Egito, tá? Que é muito antes da época cristã. Então esse inútil escrever aqui que isso é originário dos cristãos é burro e absurdo. Chega a ser ofensivo você ter que ler que o símbolo do olho de Lúcifer tem origem cristã. Vamos ver de onde ele tirou essa ideia. Por quê? Porque eles são encontrados na arte religiosa da Renascença para representar Deus. Gente, eu tenho um vídeo no canal sobre a Renascença. Para quem entende o mínimo do mínimo de história, de religião e de como as sociedades secretas se influenciaram e se infiltraram no mundo, sabe que a Renascença e o Iluminismo foi o momento onde as sociedades secretas terminaram de se apoderar das instituições religiosas, tiveram acesso real às igrejas e a toda a cultura pop e de toda a cultura social do mundo. Então é comum que na época da Renascença, artistas ateus, esotéricos, participantes de seitas secretas, eles eram artistas, eles eram contratados pela igreja para fazer obras. Então, nessas obras que eles foram contratados pela igreja, eles colocaram vários elementos diabólicos, satânicos, em tudo, dentro do órgão religioso. Mas não quer dizer que o olho que tudo vê nasceu dentro da igreja, e sim que ele foi implantado dentro da igreja por pagãos, membros de sociedades secretas, que a partir do Iluminismo e Renascença, que era um movimento cultural de abandono de Deus e de exaltação do homem, foi colocado por esses caras nesse momento, nessa oportunidade. Por isso que você vê um monte de igreja aí com simbologia pagã e até satânica. Agora, se a igreja tinha consentimento e deixou, ou se foi pura ignorância de contratar artistas e membros de seitas, aí eu já não sei, né? Eu vou deixar para você comentar aí nos comentários. Aí ele menciona aqui algumas pinturas cristãs, né? A gente tem quadros religiosos onde o olho que tudo vê aparece. Olha como que a Renascença e o Iluminismo é diabólico. O que esse olho aqui tem a ver com um quadro religioso? Então você vê que, cara, quando os caras desenham Jesus, na verdade eles estão desenhando um anticristo. Então o cara, com toda a sua ignorância ou maldade, né, e sendo tendencioso, ele tenta subverter a nossa mente aqui e dizer que o olho que tudo vê, na verdade, é o olho de Deus e que tudo isso é uma coisa cristã que nasceu no cristianismo. Mentira, subversão, enganação. Aí, depois de algum tempo, né, a maioria dos leitores param de ler até aqui, porque já acha que a resposta foi dada, e aí eles começam com um pouquinho mais de embasamento para não mostrar que são tão rasos e manipuladores. Então ele menciona aqui como que o olho está na nota de $, ele tenta de novo vincular isso aí com Deus,
né, que a gente sabe que não é Deus, até porque, só lembrando que aqui embaixo ele escondeu, ele cortou na foto, mas está escrito Nova Ordem do Século, Novo Ordem Seclorum. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem o que a ver com uma pirâmide egípcia? Não tem nada. E vamos continuar. Ele vem aqui falando que, vamos entrar na história mais profunda, né? Ele vem, ele desce aqui, ele começa a falar das religiões primárias, agora sim ele começa a citar que o olho era usado antes do cristianismo, então ele entra em contradição. Ele começa a falar que era usado pelos sumérios, né? Os sumérios eram cristãos? Estranho, né? Agora de repente o olho é cristão, mas ele era usado pelos sumérios. E aí começa a ter contradições e começa a subversão a ser desmascarada aqui no próprio texto desse cara. Então ele vai falando aqui que significa o abrir dos olhos, o despertar. Os egípcios criaram o símbolo do olho isolado. Aí ele começa a mencionar aqui que é o olho de Horus. Agora sim, ele admitiu que isso é bem antes do cristianismo, né? Que é um híbrido do olho humano com o olho de falcão. E começa a contar da mitologia que é antiga. O deus Horus, frequentemente descrito como um falcão, teve seus olhos arrancados em uma batalha com seu tio Sete. Com a ajuda de Thoth, ele encontrou e curou seus olhos. E o olho de Horus era, portanto, um símbolo protetor, frequentemente usado como um amuleto, uma peça pequena para a pessoa carregar no bolso em forma de proteção. Você vê que ele se curou, né, quando ele encontrou os seus olhos. Isso me lembra um pouco a besta do Apocalipse, que ela cura uma chaga em si mesma e é adorada, né? E é engraçado como as histórias desses caras funcionam de forma cíclica, sempre se repete as mesmas histórias, né? Então, beleza. Aí ele vai falando aqui, né, sobre como que o Egito influenciou o Renascimento. Então aqui está falando que uma cultura pagã influenciou um movimento de renascença, de iluminismo, que simbolizava a exclusão de Deus, e como a exclusão de Deus, inspirada por uma cultura pagã, entrou dentro das religiões. É isso que ele deveria escrever aqui. Então, em vez de o cara escrever a verdade e mostrar como uma cultura pagã, um movimento pagão, se infiltrou nas igrejas e colocou o paganismo dentro da igreja, não, ele prefere fazer a gente de bobo e falar que esse símbolo nasceu no cristianismo. E depois se contradiz aqui embaixo mesmo, né? Então tudo bem, ele continua aqui falando, né, que os artistas eram fascinados pela escrita egípcia. Então isso justifica o fato deles usarem o olho que tudo vê para representar Deus. Então tá, então o cara crê num Deus único. E aí ele usa o olho de Horus, de uma cultura politeísta, para representar um Deus monoteísta, sabendo na história, então não tem nada a ver. Mesma coisa o cara usar o diabo para representar Deus, então é ridículo, é argumentos ridículos, que só o bobo, só o cético, só o cego, só o adormecido consegue ler um artigo desse e acreditar. E tem gente ainda que ridiculariza o nosso canal aí, baseado em leitura, se acha inteligente porque lê, porque estuda, porque vê matéria e não sabe como está sendo enganado e subvertido por matérias errôneas e mentirosas. Falando que em Londres também foi usado no logotipo, né? Enfim, está sendo usado em tudo, né? Aqui, ó, o olho da providência é um símbolo que representa o olhar sem piscar da justiça judicial, rodeado pelas palavras misericórdia, justiça e vigilante. Olha isso aqui, um anjo com asas negras. No meu vídeo visitando Nova York, que eu fui no Rockefeller Center, eu convido você a assistir também. Eu contei o significado de anjos de asas pretas, asas sujas, são anjos caídos. Não se deixe enganar por imagens. Deus fala pra gente não adorar a imagem, pessoal, porque a gente não sabe o que está sendo representado ali. Sempre desenham anjos, homens com corpo humano e com asas negras. Isso representa anjos caídos, tá bom? Essa anja caída, essa demônia aqui aponta para o olho da providência. Bom, pessoal, essa foi a versão básica, a versão resumida do vídeo. Se você se interessou e quer ver a versão completa, clica no link na descrição do Patreon, onde está postada a versão oficial, que não pôde continuar postada por aqui. Lá no Patreon você vai encontrar vários documentários completos, 100% gratuitos e outros vídeos que também tiveram que ser retirados, além de versões completas, como a versão completa desse vídeo que você acabou de assistir. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, apoia o nosso canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!